Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai conversar sobre mudança de hábitos, né? Eu decidi fazer esse vídeo porque eu tenho recebido várias mensagens referente a esse assunto no meu Instagram, porque para quem me acompanha por lá percebeu que desde o ano passado, ali por outubro, eu tive uma mudança de hábitos, resultando aí em muitas mudanças na minha vida, mas principalmente a perca de 8 quilos. Até, né, se vocês não me acompanham por lá, me sigam por lá, @SabrinaZanussi_. Mas enfim, gente, hoje eu vim trazer esse assunto aqui pra vocês, tá? Porque eu acho que tem muita gente que tá com dúvidas, que tem curiosidade de saber o processo de emagrecimento, né? O processo de mudança de hábitos. E também pra, daqui a pouco, você aí que tá me assistindo, que tá procurando ter uma vida mais saudável, tirar toda essa história como uma forma de inspiração. Então, por isso que eu decidi compartilhar a minha experiência aqui com vocês. E lembrando, né, se vocês são novos por aqui, já vai deixando seu like, já se inscreve no meu canal. Então, gente, para começar esse assunto, eu achei importante retomar no meu passado, porque a questão dos maus hábitos, digamos assim, e sobrepeso é uma coisa que me acompanha há muitos anos. Eu sempre fui uma criança saudável, sempre fui uma criança normal em questão de peso, mas quando eu tinha ali uns 10 para 11 anos, se eu não me engano, 9, por aí nessa idade ali, que tá começando a entrar na pré-adolescência, eu comecei a engordar muito. Eu engordava em torno de 10 quilos por ano, e o que me resultou chegar nos 13 anos com quase 100 quilos. Quando eu tinha 13 anos, então eu lembro que eu me pesava pouco, mas eu sabia que eu tava muito acima de um peso para uma pessoa daquela idade. E eu lembro que uma vez eu me pesei e eu tava pesando quase 100 quilos. E foi aí que eu vi que eu tava indo por um caminho qual eu não queria pro meu futuro, né? E aí eu nunca vou me esquecer que quando eu fiz 14 anos, no dia do meu aniversário de 13 para 14 anos, a minha família inteira foi jantar na pizzaria e eu comi muito, gente. Assim, ó, eu sempre fui de comer muito, mas naquele dia eu acho que eu comi, sei lá, mais de 30 fatias de pizza. E eu olhei pra minha tia e disse assim: amanhã eu vou começar a dieta. E todo mundo deu risada, ninguém acreditou em mim. Então, no outro dia eu comecei a dieta, quando eu tinha 14 anos, então, né? E eu emagreci 35 quilos, se eu não me engano. Eu tava com quase 100 e cheguei ali perto dos 65 e eu emagreci esse peso em 7 meses. O meu aniversário é em maio e eu lembro que em dezembro do mesmo ano eu tava muito diferente, tava super magra. Eu tinha passado dos 100 quilos para os 65 e foi bem num período que eu cresci de altura bastante. Foi uma mudança transformadora. E eu fiquei muito animada, né, pra manter aquele peso. Porém, pra emagrecer esses 35 quilos, digamos que eu fiz umas loucuras, assim. Eu comia 2 refeições no dia, fazia jejum de muitas horas. Eu só estudava à tarde, não trabalhava, então passava a manhã inteira na academia. Então, gente, sinceramente não foi uma coisa muito saudável, não é uma coisa assim que eu faria hoje. Porque eu lembro que na época eu passava bastante fome, tomava muito chá verde, era a época que o chá verde virou febre, né? Mas enfim, pelo menos eu consegui atingir o meu objetivo, que era chegar no final do ano, no verão, né? Com um corpo completamente diferente do que eu já tinha há muitos anos. E o que acontece, gente, é que quando a gente faz, né, dietas muito radicais, a tendência é que a gente não consiga manter isso no longo prazo, né? Então foi exatamente o que aconteceu comigo. Depois que eu tava ali com 65 quilos, eu voltei a me alimentar como uma pessoa normal, a comer mais que 2 refeições no dia, né? E óbvio que eu ganhei um pouco de peso, mas eu ganhei apenas 5 ou 7 quilos. Eu lembro, gente, assim, ó, que a maior parte da minha vida depois disso, o meu peso foi entre 70 a 73. E tava ótimo, porque pra mim, eu tenho quadril largo, eu tenho bastante bunda, então ficou super proporcional pro meu corpo, meu rosto era super magro, mas eu ainda estava, né, com 73 quilos, que eu sei que pra muita gente é muito, mas pra mim não, pra mim eu estava muito magra, com 70, 72 quilos, 73 quilos. E eu tava muito bem, por muitos anos eu mantive esse peso, até que em 2013, eu fiz intercâmbio de 1 ano aqui na Austrália, inclusive, e eu engordei nesse 1 ano que eu fiquei aqui 10 quilos, gente. Então, eu passei dos 73 para os 83 quilos.
assim, ó, muito rápido. Eu voltei pro Brasil do meu intercâmbio, muitas pessoas, assim, ficaram apavoradas. Puxou até uns gatilhos de antigamente, nossa, será que ela vai voltar pros 100 quilos, sabe? Mas enfim, gente, fiquei por mais aí vários anos com esses 83 quilos. E o meu corpo parece assim que já estava até acostumado com esse peso. Mas o que acontece, gente, é que em 2019 eu voltei para a Austrália, né? Ainda com aqueles 10 quilos que eu tinha ganho em 2013. Eu voltei em 2019. Sinceramente, assim, com 83 quilos já o meu corpo, ele parecia que já estava acostumado, porque já estava mais de 5 anos naquele peso. Eu também sempre fiz muito exercício, então um pouco daquele peso era massa magra. Mas, gente, quando eu cheguei aqui em 2019, eu fiquei com muito medo de engordar mais 10 quilos e passar então para os 93, porque eu já tinha engordado 10 quilos no passado aqui, entende? Então me puxou muitos gatilhos. E eu fiquei com muito medo de engordar mais 10 quilos ou até mais, porque o que acontece, né? E eu até quero ver se mais pra frente eu faço um vídeo falando só sobre isso, que é o nosso autocuidado durante o intercâmbio, né? Quando a gente chega num país novo, embora eu já tivesse morado aqui, é tudo muito diferente, gente. A gente tem que se adaptar com tudo, com a comida, com a rotina, com o trabalho. E quando a gente chega num país novo, a gente não tá nada estabilizado. Então, gente, nos primeiros meses, a única coisa que tu consegue pensar é se estabilizar no país. Tu não tá preocupado se tu tá comendo arroz, se tu tá comendo feijão, se tu tá comendo salada, sabe? Então, gente, eu tava com muito medo de engordar, né, mais 10 quilos morando essa segunda vez aqui na Austrália. Mas o que aconteceu foi que eu não engordei esses 10 quilos logo de cara, né? Eu tô aqui há 4 anos já. E eu engordei, né, quando eu tava nesse processo de me estabilizar aqui. Mas não chegou aos 10 quilos. Eu fui para 85 quilos, engordei só 2 quilos. E tentei manter, né, esses 85 quilos por muito tempo aqui na Austrália. Mas, gente, o que acontece é que veio pandemia, né? A gente ficou aqui num lockdown super intenso, 3 anos sem ver a minha família, uma coisa que eu nunca imaginei passar na minha vida. E aí, quando eu fui pro Brasil ano passado, depois de 3 anos sem ver minha família, eu fiz tudo que eu tinha direito, eu comi muito, eu comi tudo que eu tinha direito. E voltei do Brasil em março do ano passado, exatamente um ano atrás, com 88 quilos, quase 87,800, se eu não me engano, quase 88 quilos. E daí foi que eu me assustei, porque eu tava muito próximo dos 100 quilos. E aí, gente, foi muito difícil pra mim voltar do Brasil e emagrecer, porque logo que eu cheguei aqui em abril começou a esfriar. E aí vocês sabem como é que é o inverno, né? A gente tem vontade de comer mais. Eu voltei do Brasil também, a gente tava numa correria do trabalho. Então foi muito difícil pra eu emagrecer o peso que eu voltei do Brasil. E aí foi, gente, que o final do ano passado ali, mais ou menos por setembro, por ali, a gente decidiu fazer um cruzeiro na virada do ano. E eu comecei a me sentir muito mal, digamos assim, embora minha autoestima sempre foi alta, mas eu tava realmente me sentindo mal, principalmente por conta da quantidade de celulite nas minhas pernas, de ter que fazer esse cruzeiro. E eu não queria ir pro cruzeiro com quase 88 quilos. E deu a coincidência de um dia eu estar rolando meu Instagram e apareceu o programa Power 90. O Power 90 são 90 dias de um programa intenso de emagrecimento e 90 dias daria exatamente o período até chegar o dia do nosso cruzeiro, que era o que eu queria. Então, ali em setembro, mais ou menos, eu descobri o programa. Em outubro eu iniciei, deu 90 dias, outubro, novembro e dezembro. No dia 18 de dezembro, então, eu fechei os 90 dias dentro desse programa com menos 8 quilos. E aí, gente, depois de toda essa história minha com a balança, eu quero entrar, então, na parte que eu vou explicar para vocês um pouquinho dos meus hábitos, né, alimentares e como isso vem se transformando desde então. Em outubro, gente, quando eu iniciei o Power, eu tava muito frustrada com a quantidade de celulite que eu tava nas pernas e com a quantidade de álcool, principalmente vinho, que eu tava consumindo. Eu cheguei lá no Brasil na conclusão que eu tava tomando muito vinho aqui, não era nem porque eu gostava tanto da bebida, mas já tava sendo um refúgio pra mim nos momentos de solidão, porque quem mora fora sabe que a gente tem muitos momentos de solidão. E o que acontecia? Eu via no álcool uma certa forma de companhia.
Então eu abria uma garrafa de vinho, ficava olhando série. Eu tenho dificuldade também de ficar olhando série e ficar muito concentrada. E o vinho, ele acabava me ajudando a fazer isso, a relaxar, a ficar concentrada. Então eu via como uma forma de companhia e refúgio, né? E aquilo ali não tava mais me fazendo bem, eu não tava mais feliz com aqueles hábitos. Eu acordava no outro dia me sentindo muito inchada. E eu vou falar pra vocês, gente, que eu acho que o principal, assim, nesse processo de 90 dias foi o desinchaço e principalmente a desinflamação, né? Mas enfim, só para eu não misturar os assuntos, voltando ali, né, pros hábitos, eu tomava muito vinho e aí conforme eu ia bebendo, eu ia ficando alegrinha, ia beliscando, sabe? Então beliscava um queijinho. Eu nunca fui uma pessoa muito assim de comer besteira, sabe? Salgadinho, bolachinha. Eu sempre gostei muito de comer comida, de coisas salgadas, de queijos, de frituras, de carboidratos principalmente. Eu amo muito pão. Então eu ficava muito beliscando essas coisas. E isso acontecia mais de uma vez por semana, né? Porque eu acabava tomando uma taça e quando eu via eu já tava comendo um pedaço de queijo e já tinha ido meia garrafa, sabe? Então eu não tava mais satisfeita com isso. Eu também cresci numa família de origem italiana, onde a minha avó sempre incentivou a gente a comer muito, né? A repetir. Se não repetisse era porque a comida não tava boa. Então eu sempre comi muito, né? Lembra que eu contei pra vocês ali no início que na minha festa de 13 para 14 anos eu comi 30 fatias de pizza. E gente, 13 anos eu era uma criança, sabe? E eu já comia toda essa quantidade. Então eu percebo que isso muito é referente aos meus hábitos lá na infância, os hábitos que eu criei, né? Que é comer muito. E aí depois eu cheguei aqui na Austrália, comecei a beber muito também. Assim, graças a Deus, gente, que eu sempre gostei muito de exercício. Foi uma coisa que sempre me trouxe muito prazer em fazer. Se bem que o ano passado nem isso eu tava fazendo antes de começar o programa, né? Mas enfim, então esses eram os meus problemas, né? Os meus pontos fracos, digamos assim, que era o carboidrato e o vinho e os queijos e todas essas coisas de petiscos. E daí, quando eu comecei o programa, né, o Power, em outubro, eu tive que cortar todas essas coisas, porque a gente até tinha, né, como tomar 150 ml de vinho ou de álcool na semana, mas eu preferi não beber porque eu sabia que 150 ml não ia ser suficiente, então eu preferi cortar o álcool total por um tempo e conseguir manter sem álcool durante 40 dias. E foi nesses 40 dias, gente, que eu tive um processo de desinflamação no meu corpo que eu nunca tinha visto antes, que eu nunca tinha me permitido viver antes. E isso foi a coisa chave para mim ter forças para continuar. Porque, gente, eu nunca tinha me dado conta da quantidade de inflamação que o meu corpo tinha. Eu não tinha motivação para continuar uma dieta, sabe? Então, por mais que esses programas de curto prazo não sejam a forma mais saudável de emagrecer, eu acho que foi fundamental para mim, porque foi nesse processo de desinflamação que eu recuperei a vontade de voltar a me cuidar. Primeiro, porque o teu corpo começa a responder muito rápido, né? E segundo, porque tu começa a ver os resultados mais rápido. E eu tenho certeza, gente, que o que me faltava antigamente para continuar, né, num processo de mudança de hábitos era ver os resultados, porque esses resultados eles demoram. Então, por isso que para mim foi essencial dar um gás no início para mim recuperar essa vontade de me cuidar que eu já tinha perdido. E aí, então, depois de 40 dias que o meu corpo já estava funcionando muito bem e eu já tinha emagrecido, eu acho, uns 4 quilos por aí, aí, gente, foi que eu tive forças pra me entregar total, pra cuidar de mim. Eu recuperei muito mais a minha autoestima. Eu sempre tive, né, autoestima alta, mas assim, voou lá em cima. As roupas começaram a mostrar também que eu tava perdendo peso. E aí foi quando eu tive forças, então, pra continuar todo o programa. Então, gente, eu passei dos 88 quilos quase para 79, que é o peso que eu estou hoje. Então foram aí mais de 8 quilos, quase 9 quilos. E o que acontece, né? Depois que eu fiz o Power, que é um programa com baixíssima quantidade de carboidratos, zero farinha, zero batata, zero massa, exercício todos os dias, muita proteína, muita água, salada e vegetais, que era praticamente só isso que eu comia. Depois que eu fiz esse programa, né, eu saí de férias
e fui para um cruzeiro e foi maravilhoso, eu super curti, tava lá com os meus 79 quilos, fiz várias fotos de biquíni inclusive, e eu voltei do cruzeiro e tentei, né, retomar pro programa que eu tinha feito ali antes da viagem, só que a realidade foi que eu já não aguentava mais não comer farinha, então foi quando eu decidi que eu não ia continuar, né, nesse programa e ia buscar então ajuda de um profissional, né, para fazer mesmo uma reeducação alimentar, que é a minha intenção em continuar esse ano. Gente, minha bateria acabou, tive que carregar, mas voltei. Então, em resumo, né, gente, o ano passado eu fiz o programa Power, tive 90 dias de uma dieta, como o próprio nome já diz, super power. Desinflamei, desintoxiquei, perdi aí quase 9 quilos, o que foi essencial para mim poder ter essa vontade, essa motivação de alcançar o meu objetivo, que é voltar mais próximo dos 70 do que os 80 que eu tô hoje, né? Eu tô com 79 quilos, então eu tô muito perto de 80, eu quero ficar cada vez mais longe dos 80 para nunca mais chegar perto dos 80, e eu quero voltar pro peso que eu tinha quando eu cheguei aqui em 2013, que foi em torno de 73 quilos. Eu chegar em 75 quilos, eu já vou estar mais do que faceira, gente, porque 75, na minha opinião, é longe dos 80. Então, se eu sair de férias ali, daqui a pouco incha um pouco, recupera 2 quilos, ainda assim eu tô longe dos 80, então dá tempo de voltar, dá uma distância bem grande de voltar pro 75 também, que é mais próximo dos 70. Enfim, gente, é um objetivo de vida pessoal meu. Eu quero chegar esse ano aí, então, entre 73 a 75 quilos. Eu não tenho a intenção de ficar muito mais magra, porque eu já tive na casa dos 60 e poucos quilos e eu sei o quão menos eu tenho que comer para manter esse peso. E eu sou uma pessoa que gosta de comer, né? Se quem acredita em signos, eu sou taurina raiz, então eu amo comer, eu amo cozinhar assim com tempo, sabe? Eu amo provar coisas diferentes. Então eu não tenho esse objetivo de emagrecer tanto. Embora a gente saiba, né, que tem a questão ali do MC e hoje o meu peso pela minha altura deveria ser em torno de 60 e poucos. Mas eu conheço o meu corpo, eu me conheço, eu sei que com 73, 75 já vou estar muito bem. Então essa é a minha meta para esse ano, sem pressa, né? Então agora eu quero realmente fazer um plano alimentar mais tranquilo, onde eu possa ter refeições livres ao longo da semana, que eu possa tomar meu vinho com moderação, porque eu também gosto, né? Então é importante para mim que eu tenha esses momentos de lazer. Mas em relação aos hábitos, eu sinto que hoje eu tenho muito mais vontade de malhar. Antigamente eu malhava no mínimo 3 vezes, batia 3 vezes por semana, eu já dizia, nossa, dever cumprido. E hoje eu me faz falta, assim, eu faço no mínimo 5 vezes por semana exercício. E quando eu posso eu faço até mais. Então, assim, eu gosto de fazer mesmo em torno de 6 vezes por semana e descansar um dia. Daí nem sempre eu descanso no final de semana, né? Eu tô buscando, gente, cada vez mais um autoconhecimento e principalmente prestar atenção nas coisas que me causam gatilhos, que me dão compulsão. Então, por exemplo, eu já entendi que quando eu abrir uma garrafa de vinho, eu vou acabar bebendo mais que uma taça e eu vou acabar à noite petiscando. Então, o que eu tô fazendo? Eu não tô mais comprando. Eu só compro vinho quando eu realmente me planejo pra ter aquele momento. Do contrário, eu não tô mais comprando. Outras coisas também que eu já tô percebendo, que quando eu vou na academia, eu acabo me alimentando melhor. Então, por isso também que eu tô fazendo questão de malhar no final de semana, porque final de semana sempre foi um oba-oba de comida na minha vida. Então, eu indo na academia de manhã, eu sei que ao longo do dia eu vou me controlar mais. Então, assim, gente, uma série de autoconhecimento, uma série de fatos, né, que eu quero ir trazendo aqui pra vocês. Me deixem aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de assunto, que de repente eu posso fazer vídeos do que eu como num dia, posso fazer vídeos da minha rotina, enfim, me falam aí nos comentários se vocês têm interesse em saber mais. Mas, gente, a minha vida é outra. Eu sinto que hoje eu tenho mais vontade de me arrumar, eu tenho mais vontade de me cuidar. Eu sinto que essa desinflamação que eu tive foi essencial para mim voltar a ter o autocuidado comigo, a lembrar, né, de cuidar de mim, porque aqui na Austrália a gente tem uma vida muito corrida e acaba que a gente sempre se deixa, né, em segundo plano, sempre botando o trabalho em primeiro lugar.
Então eu tô buscando isso cada vez mais, eu sinto que eu já mudei bastante. Ainda é recente, né? Se vocês forem ver, fazem 6 meses que eu comecei a mudança de hábitos. Então eu tenho certeza que ao longo dos meses eu vou ter muito mais para compartilhar aqui com vocês. Então deixa nos comentários se vocês gostaram desse assunto, deixem quais são suas dúvidas, o que vocês acharam, se gostaram ou não. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!